Política, com Orion Teixeira. 10h26 na capital. Oi, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Sempre todo nosso. Orion, sexta-feira importante, não é? Lá na Assembleia, o Legislativo encerra a discussão sobre a reforma da Previdência depois que o governador minimizou os danos ao servidor. Vamos lá falar sobre essas mudanças e, na sua opinião, pode-se dizer que a reforma que vai ser aprovada hoje é mais da Assembleia do que do governador, propriamente falando? Pode-se dizer que sim, e até é natural que seja assim, porque a reforma da Previdência de Zema, como ela foi apresentada, ela não passaria na Assembleia Legislativa. Daí a importância de não se governar sozinho e fazer essa interlocução com todos os outros poderes, órgãos e servidores. Zema não fez o dever de casa, nem entendeu a importância disso até agora. O Partido Novo trata isso como se fosse uma interferência externa em sua proposta e no projeto que venceu as eleições. Eleição é uma coisa, Lucas, agora governar é diferente. Existem outros atores, outros papéis, né, na administração pública até do ponto de vista constitucional. Então, o governador apresentou uma proposta que, dizem lá no governo, ela foi feita por um pessoal que veio do Rio de Janeiro, técnicos de contas públicas ligados ao secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa. Havia na proposta oficial um pacote de maldades que embutiu, como você se lembra, na reforma da Previdência, até uma reforma administrativa. A Assembleia desembrulhou esse pacote e fez o tal dever de casa. Primeiro, fatiou a proposta, tirando o que não era previdência, a reforma administrativa, por exemplo. Depois prorrogou os prazos para seguir o seu próprio regimento e permitir a participação possível das associações e sindicatos servidores e outros poderes e órgãos públicos para que eles avaliassem e fizessem contrapropostas, apesar aí das limitações da pandemia, do coronavírus. Bom, o relator Cássio Soares, da PEC, da Previdência, ele ouviu cerca de 40 desses representantes de associações, sindicatos, fez importantes ajustes solicitados por eles, que foram solicitados por eles. O mesmo trabalho fez o outro relator, João Magalhães, da Comissão de Administração Pública. Feito isso, quais mudanças podemos destacar aqui? Por exemplo, a redução da idade mínima para as servidoras mulheres. Em vez de 62 anos, e como queria o governo, vão se aposentar aos 60 anos aquelas que já estão em serviço. As que vão ingressar no serviço público após a reforma irão se aposentar aos 62 anos, como acontece na iniciativa privada. Os servidores homens irão se aposentar aos 65 anos, também como acontece na iniciativa privada. Então foram feitas alterações também sobre alíquotas da contribuição previdenciária, que serão de 11% a 16%, em vez de 13% a 19%, como queria o governo. A pressão veio especialmente da bancada ligada aos servidores da segurança pública. Outra derrota do governo foi a extinção da cobrança previdenciária extraordinária para cobrir eventuais déficits. Foi uma proposta da oposição, o Bloco Democracia e Luta, liderado pelo PT, que ontem mesmo esse bloco conquistou mais duas importantes alterações para os servidores durante a última reunião da Comissão de Administração Pública. Uma delas mantém o critério atual do cálculo de aposentadoria. Ou seja, para fixar o valor, será utilizado o percentual de 80% das maiores contribuições do servidor, excluindo-se aí os salários mais baixos. O governo queria o percentual que fosse de 100% de todas as contribuições, o que traria, sim, prejuízo para as futuras aposentadorias. Outra proposta, a terceira importante aí, impediu ontem a mudança no Instituto de Previdência dos Servidores, o IPSENC. O órgão vai continuar sendo como uma entidade gestora do sistema previdenciário, além da saúde e da assistência ao servidor. Com isso, ficou derrotada aquela proposta do governador de criar a MGPrev, que cuidaria só das aposentadorias. Ambas propostas foram apresentadas, então, pelo bloco da oposição. Então, ainda haverá, sim, Lucas, muitas perdas. A contribuição previdenciária vai representar descontos maiores para os servidores aposentados e ativos, e em comparação a outros estados, Minas fica com as alíquotas mais altas. Mas aí foi o consenso possível de ser construído aí nesse período de 2-3 meses aí, em plena pandemia, né? Orion, a largada foi dada e o que você viu até agora de debate eleitoral em torno da disputa aí pela Prefeitura de Belo Horizonte? Luciano, algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, destacar que a Band, sem medo do debate, saiu novamente na frente e abriu essa roda de conversas, de entrevista com os pré-candidatos. As pessoas precisam entender que cada vez mais o tempo de campanha para conhecer os candidatos, suas propostas, está curto.
Isso é ruim para os candidatos. Muitos não conseguem levar sua mensagem, serem vistos, reconhecidos e ouvidos. Pior ainda para o eleitor, que tem que fazer uma escolha nessas condições, sem tempo para o debate e participação. São apenas 35 dias de campanha na televisão e no rádio, a propaganda eleitoral, e 45 no total de campanha, que é autorizada e legal. Isso sem falar que nós estamos numa pandemia que impede reuniões, encontros e restringe a circulação. Nesse sentido, a Band percebeu esse vácuo aí e abriu suas portas para esse debate, ampliando a campanha que acontece aqui nos canais da Band. Então, a campanha que dura mais tempo. Então, o que vimos também, conhecemos um pouco mais quem são e o que pensam, por exemplo, o pré-candidato João Vitor Xavier, da Cidadania, que esteve aí na Band na semana passada, que ainda não é candidato oficializado. E a Áurea Carolina, que esteve nessa noite aí na Band, que já foi oficializada, candidata do PSOL. Então será uma presença importante, a presença de uma mulher e de uma visão de mundo e de política bem diferente do que aquela tradicional e mais conhecida. Então, sobre o debate, até agora, vimos duas questões se sobressaindo. Primeiro, a atuação do prefeito Alexandre Calil, do PSD, que é candidato à reeleição, lidera as pesquisas aí. Mas a atuação dele na pandemia. João Vitor, assim como a Áurea Carolina, criticaram, segundo eles, a preocupação do prefeito ou a despreocupação dele com relação à economia. Se foi bem, por um lado, na preocupação com a saúde, teria faltado a ele um plano para cuidar do comércio, das pequenas e médias empresas, ou seja, para sair da quarentena. João Vitor ainda cobrou que considerou falhas na atenção à saúde, como oferta e criação de poucos leitos hospitalares e outros equipamentos e insumos. Outro tema que deverá nortear mais uma vez o debate reapareceu nessa semana, que é a questão do metrô de BH. Mais uma vez reaparece em ano eleitoral para enrolar os desavisados. Desde 98, o presidente da República usa esse artifício de prometer duplicar ou concluir obras federais em Minas e em BH para ganhar as eleições. O metrô é uma delas. E nesse bate-volta, nessa novela aí, o que o eleitor tem que perguntar não é só se agora é para valer, mas se aceitará esse debate extemporâneo, eleitoreiro na eleição. Já deu. Chega, né? Sobre isso aí, nós temos amanhã outra contribuição da Band, que é o programa Entrevista Coletiva. Às 18h50, vai trazer aí uma entrevista com o secretário de Infraestrutura do Estado, Fernando Marcato, discutindo essas questões sobre o que é viável e exequível na questão da mobilidade e dos transportes em Minas Gerais. Eu convido a todos a participarem. É isso. Orion, obrigado então pela conversa de hoje. Bom fim de semana.